A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos para a nossa aula de número 2 hoje, do curso Psicologia da Educação, do CFO, Curso de Formação de Obreiros. Na página de número 12, nós temos aí o título A Personalidade. A palavra persona, quando nós nos remetemos a um mundo antigo, o período greco-romano, essa palavra persona era usada na Grécia, no teatro. Eles usavam as máscaras. O nome da máscara era persona. E ali eles simbolizavam, eles se utilizavam para desenvolver, representar papéis. Persona era usado no teatro na Grécia. Eles usavam essa máscara, que o nome era persona, para representar personalidade, personagem. Daí essa palavra persona, ela veio ter um caráter posteriormente do ser humano, personalidade. E aqui vai dizer o seguinte: personalidade é um conjunto de padrões de comportamentos, reflexos que são peculiares a cada indivíduo e que o caracteriza. Personalidade, então, é um conjunto de características que compõem o ser humano, que marcam o indivíduo. Ele é conhecido. Qual a personalidade do indivíduo? E ele divide aqui quatro componentes básicos: o biotipo, a estrutura física, o caráter. O caráter, esse aspecto subjetivo da personalidade, tem a ver com a moral, a ética, a conduta do indivíduo em relação a si mesmo. O caráter, ele não é herdado, ele é formado, ele é forjado. Uma pessoa que antes tinha um mau caráter, quando ela tem um encontro verdadeiro com Cristo e passa pela regeneração, o novo nascimento, ele tem o seu caráter mudado. Antes ele mentia, roubava, hoje ele já não pratica mais essas coisas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O caráter, ele é moldado. O temperamento, nós já até falamos na aula anterior, o temperamento, nós temos sanguíneo. Pedro é um exemplo de sanguíneo. Nós temos o colérico. Paulo é um bom exemplo. Fleumático, Abraão. Melancólico, Moisés. O sanguíneo, ele é impulsivo, ele é falante. Pedro. Colérico, Paulo. Força de vontade, tem metas, é agressivo, é incisivo nas suas palavras. O fleumático, Abraão, pacificador, cauteloso, temeroso, pacificador, leal, pacífico. O melancólico, o exemplo de Moisés, talentoso, abnegado, tem também um complexo de inferioridade. Os irmãos lembram quando Deus chama Moisés para resgatar o povo do Egito, os 430 anos? Moisés com aquele complexo de inferioridade. Então, meus queridos irmãos, o temperamento é o objetivo da personalidade.
ele não é formado, ele é herdado, é genético. Nós herdamos dos nossos pais biológicos. Eu já disse que o temperamento, ele não pode ser mudado, mas ele pode ser controlado pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais comunhão, comunicação do nosso espírito humano com o Espírito Santo de Deus, então nós vamos moldar, nós vamos equilibrar o temperamento. Também o eu, o ego, o eu propriamente dito. Características dos grupos. Nós temos então, estamos falando aqui na psicologia da educação e nós falamos que a psicologia é o estudo da mente do ser humano, do comportamento, no que tange a inteligência, suas emoções, os seus sentimentos, suas vontades. Agora, se tratando de psicologia da educação, nós estamos falando em formar discípulos, formar pessoas, fazer discípulo. Essa é a tarefa da igreja. Nós, como obreiros, é a missão incisiva que o Senhor Jesus deixou para nós. Então, falando agora das características dos grupos, nós vamos ensinar a criança. Nós, como professores da escola bíblica dominical, na liderança de um departamento, nós precisamos, quanto mais nós tivermos conhecimento dessas ferramentas, conhecendo a personalidade das pessoas que nós vamos educar, ensinar, formar, liderar, nós teremos êxito, eficiência no exercício do ensino, sobretudo o ensino cristão. Ele vai dizer aqui na página 13, nas características dos grupos, para ensinar crianças com eficiência e sucesso, o professor precisa conhecer as características, necessidades e interesses peculiares a cada faixa etária. Por exemplo, na letra A, berçário e jardim da infância de 1 a 5 anos, eu quero destacar aqui o ponto 2, aspecto, ele vai trabalhando o aspecto físico, a estrutura física do indivíduo, o aspecto mental. A alma da criança é como massa de modelagem. A forma que se der é a que vai ficar. O que for ensinado é aceito e crido sem discussão. O que se não dá com jovens e adultos. Então, veja a necessidade e a importância de conhecer as faixas etárias. Essa fase de 1 a 5 anos, o berçário e o jardim da infância, a criança é como uma massa de modelagem. Ela está naquela fase que ela está absorvendo todo o ensino, toda a aprendizagem. É a fase, nós como pais, precisamos vigiar, precisamos utilizar a palavra de Deus e viver uma vida sincera, verdadeira, porque nesta fase a criança está aprendendo com os nossos atos. Atribui-se a Agostinho, um dos célebres pais da igreja os 300 primeiros séculos da igreja. Pregue todo o tempo. Se for necessário, utilize palavras. Olha que frase emblemática e preocupante para nós como pais, porque se nós, como pais, não sabemos governar a nossa casa, Paulo vai escrever ao jovem obreiro Timóteo, capítulo 3,
nós não governamos a nossa casa, não damos exemplo para os nossos filhos, eu vou fazer o que na obra de Deus? Eu vou ensinar quem? Se eu não vivo isso na minha casa com sinceridade, com abnegação, com verdade. Pregue todo o tempo. Se for necessário, utilize palavras. Ou seja, o exemplo de vida. Eu já citei Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Na etimologia e no hebraico, ensinar a criança no caminho não é apontar o caminho, alguém levar o seu filho para a escola dominical, e sim, ao passo que eu já estou no caminho, então eu vou pegar na mão dos meus filhos ou do meu filho e no caminho eu vou ensinar as verdades bíblicas, as verdades centrais da fé cristã. Ensina a criança no caminho. Estou ensinando ela a partir do momento em que eu estou vivendo. Porque ensinar os outros é fácil. Agora, ensinar vivendo com exemplo prático de vida, eis o desafio para todos nós. Então, quando nós, como pais, como educadores cristãos, como educador cristão, nós precisamos atentar para essas fases, essas características dos grupos, para nós termos êxito, o nome do Senhor ser glorificado, a obra do Senhor ir avante. Nós, ao dirigir uma congregação, precisamos sentar com as professoras, a liderança do departamento infantil, as professoras, saber que precisamos ter pessoas qualificadas, capacitadas para entender a realidade daquelas faixas etárias, daquela faixa etária, e aplicar a palavra de Deus de forma que o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós temos aqui na página 14 valores, julgamento e conhecimento. No finalzinho aqui ele vai dizer: essa é a época áurea da formação dos hábitos com oração, obediência, frequência aos cultos, contribuição, assistência caritativa e filantrópica. Toda construção começa pelo alicerce. E nesta idade de primeira infância temos o alicerce da vida. Passada esta fase, não volta mais. A massa de modelagem. Então, está sendo formada as bases. O que adianta um pai, uma mãe, eu já vi essa cena dentro de uma igreja, a mãe no celular. Então, o filho e a filha dela também no celular, na hora do culto. E pelas características, ele não estava pesquisando ali a Bíblia, não. Porque ele estava assim, bem totalmente disperso. Então não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Então essa fase é a fase de modelagem. Não vai voltar mais atrás. Página 15, nós temos os juniores de 9 a 11. Eu quero destacar aqui o ponto 3, bem no finalzinho. Esta é a idade ideal para a orientação sexual, porém deve ser ministrada pelos pais. Meus queridos irmãos, no primeiro momento nós somos pais. Hoje nós precisamos, na fase correta, ensinar aos nossos filhos essa orientação sexual, porque se nós não conversarmos de maneira sadia, com sabedoria, os professores, nessa visão pós-moderna, o mundo contemporâneo, que seculariza tudo, não tem verdade absoluta, eles vão deturpar totalmente
e trazer dúvidas para os nossos filhos, para os nossos adolescentes. Então nós precisamos trazer com sabedoria, com amor e com carinho a palavra de Deus. Orientar, principalmente nessa fase, essa orientação sexual. Adolescência, página 16, nós temos aí os intermediários de 12 a 17, também chamado de adolescentes, a fase dos questionamentos, está tendo aí mudanças físicas, o corpo, também no aspecto mental, surge a razão, a mais alta das faculdades humanas. Ou seja, a adolescência é um momento de dúvidas, incerteza, perspectiva para o futuro profissional, conjugal. É um momento em que muitos pais, sem sabedoria, chamam os seus filhos de aborrecentes, ao invés de sentar com os seus filhos com amor, com carinho, com paciência, ouvir as suas indagações, os seus anseios. E nós, como líder de jovens e adolescentes, professor da escola bíblica dominical, qualquer departamento que nós vamos trabalhar nesta área, nós precisamos entender esta fase de questionamento, de mudanças, seja no corpo físico, essa questão social, inserção, essa questão de grupos, como o adolescente se relaciona nesse mundo social, essa briga da cultura do mundo contra a cultura do reino de Deus. Nós olhamos para Daniel capítulo 1, versículo 8, nós vamos olhar o adolescente e jovem Daniel. Ele assentou no seu coração, em pleno meio ali da Babilônia, não se contaminar com as coisas, com a comida do rei. Então, Daniel, tantos quilômetros longe da sua terra natal, longe dos seus pais, longe de todos os seus ensinamentos, mas aquilo que foi ensinado estava dentro do seu coração. Nem sempre nós estaremos com os nossos filhos adolescentes, os nossos liderandos. Então, quando nós ensinamos com sabedoria os nossos adolescentes, quando eles estiverem longe dos pastores, do dirigente, do líder, dos seus pais, eles vão viver uma vida que glorifica a Deus. Amós 3:3 vai dizer: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não recebe conselho de ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele vai ter uma vida bem-aventurada, ou seja, muito feliz. Partindo para a página 18, nós temos elementos utilizados na educação cristã, o ensino e seu objetivo. A educação continua sendo o meio mais eficaz para atingir os corações humanos e levá-los a compreender as coisas acerca de Deus. Há um grande desafio para nós como educadores, sobretudo educadores cristãos, que é fazer discípulos. Mateus 28, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi categórico, foi muito claro ao deixar registrado através da vida de Levi, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ensinai, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, fazer discípulo. Nós temos na página 19, como vou ensinar? Precisa, querido irmão,
nós estamos aprendendo a palavra de Deus, o ensino, todo aquele que Deus chamou para ensinar, exige de nós, precisamos ter abnegação, carinho, cuidado, preparo e principalmente amor. Nós precisamos, para ter êxito, para termos sucesso no sentido espiritual, nós precisamos, além de nos prepararmos intelectualmente na palavra de Deus, também uma vida de devoção, de oração, de jejum, de consagração. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Postura arrogante, nós vamos criar uma barreira. Agora, se nós tivermos uma postura de amor, de abnegação, de carinho, com entusiasmo, nós vamos ter êxito. Nós vamos influenciar positivamente. O professor, ele precisa se dedicar, o líder precisa conhecer cada um dos seus alunos, dos seus liderados. E é interessante quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 11, ele vem dizendo que ele deu uns para apóstolos, outros mestres, pastores. O versículo 12, qual é o propósito quais são os propósitos pelos quais Deus deu esses líderes, professores à igreja? Para, versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos. Tem que ter edificação, tem que ter crescimento. Você já fez uma análise introspectiva? Você já fez uma análise para dentro de si? Porque olhar para fora é fácil. Olhar o cisco do irmão, aquilo que Jesus nos ensinou, ao invés de olhar para a trave que está dentro dos nossos olhos, literalmente uma viga de madeira gigante. Eu e você precisamos fazer uma análise introspectiva, olhar para dentro de nós, analisarmos como eu tenho sido como líder, como dirigente, como professor da escola dominical. Eu me importo com aquele meu aluno que sumiu. Você já mandou uma mensagem no WhatsApp para aquele seu aluno? Você ora por ele? Nós precisamos mostrar e ensinar que nós estamos fazendo com amor, porque nós estamos muito mais do que ensinar, nós estamos fazendo discípulos, pessoas que vão herdar o reino de Deus. Precisa então ter dedicação, abnegação, ou seja, se dedicar exaustivamente, porque nós estamos formando discípulos, cidadãos, bons cidadãos aqui nessa terra, mas também cidadãos do reino de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus os abençoe e até a próxima, querendo Deus.